Psicosfera Vegana. A nossa qualidade de vida depende de um meio ambiente sadio e equilibrado. A gente precisa disso para sobreviver também. A retomada da ancestralidade dos povos originários é muito necessária. A gente precisa dessa retomada para nos entendermos de novo como filhos da terra, sabe? A partir do momento que você tem um corredor que une fragmentos de mata, a gente está falando de perpetuação de espécies também. Porque se você só tem ilhas ecológicas, você tem uma limitação genética e você, a médio e longo prazo, você tem um problema muito sério de extinção de espécies naquele fragmento. Salve, salve pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem. Meu nome é Marcos Pavani e esse episódio vai ser um pouquinho diferente aqui. Por causa das coisas da vida, a gente acabou desencontrando os horários aqui, nem o Adriano nem a Débora vão conseguir participar comigo. Então hoje o episódio vai ser só eu aqui com a nossa entrevistada. E a gente resolveu fazer dessa maneira mesmo por causa um pouco da urgência do assunto, né? Então, para quem viu aí, a gente soltou um mini episódio semana passada falando um pouquinho sobre o que estava acontecendo lá na Associação Mata Ciliar em Jundiaí, né? Que eles receberam uma notificação extrajudicial do aeroporto para realocar mais de 100 animais em menos de 48 horas, né? Houveram alguns desenvolvimentos, né, nessa história. Então, quem está aqui hoje comigo para bater esse papo e contar um pouquinho de como está a situação lá é a Juliana Oliveira. Para mim é um prazer estar aqui com ela, né? Nós que já somos companheiros aí na construção da setorial ecossocialista do PSOL. É verdade. Desde que eu me filiei no final do ano passado. A Juliana é advogada, militante socioambientalista, tanto da Mata Ciliar quanto do coletivo Japi. Boa noite, Ju. Tudo bem? Boa noite, Marcos. Tudo bem, e você? Tudo certo. E aí, Ju, conta um pouquinho pra gente Enfim, acho que seria legal a gente fazer contextualizar um pouquinho, né, de tudo que aconteceu e aí dar as atualizações aí pro pessoal. Então, pode ir falando e aí, conforme você for falando, eu vou fazendo alguma interrupção, vou perguntando alguma coisinha, tá bom? Legal. Então, eu vou começar do começo mesmo da história, porque eu acho que fica melhor pra gente entender o cenário de hoje. A Mata Ciliar, ela foi fundada em 1987, só que em Pedreira, cuidando mais da parte de recursos hídricos e de matas ciliares, a parte de flora. Com a evolução ali do pensamento também, né, começou a dar mais atenção também à parte de fauna, e veio para Jundiaí, estabeleceu sede em Jundiaí, em 95. 96 ali que eles começaram os trabalhos aqui na cidade, mas já estavam aqui desde 95. A Mata Ciliar é um CRAS também, né? Ela recebe animais, é Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, e ela tem o Centro Brasileiro de Conservação de Felinos Neotropicais também. E daí desenvolve esse trabalho de resgate de fauna, né? Reabilitação e soltura e conservação dos felinos. Então também tem um programa de inseminação artificial, que é parte de banco genético de espécies, justamente daquelas espécies mais ameaçadas, para que a gente consiga aí perpetuar a espécie, né? Enfim, então ela veio para Jundiaí em 95 e sempre existiu o aeroporto aqui, né? Quer dizer, sempre. Faz acho que 80 anos que o aeroporto está aqui em Jundiaí. Então sempre coexistiu com a Mata Ciliar. A gente nunca teve problema com a existência do aeroporto, né? Que é um aeroclube e tal. E antes ele era administrado pelo DAESP, não por essa empresa que está hoje, né? Ele era do Estado, então era administrado pelo DAESP, e a gente sempre teve uma boa relação com o DAESP. Então, tem umas casinhas que ficam do lado ali do terreno da mata, que são 3 casinhas que a gente sempre soube que era do aeroporto, né, que fazia ali uma divisa com a nossa parte que estava em posse da mata. E até nessa época, o DAESP chegou a cogitar, nessa época mais recente, assim, chegou a cogitar de fazer
museu de história natural ali, daí para administrar junto com a mata, porque daí conversaria, né? Então tinha realmente um excelente relacionamento. Que legal. Enfim, e a mata, ela sempre esteve ali de que forma? Ela tem... O Estado cedeu aquele terreno para o Centro Paula Souza, e o Centro Paula Souza cedeu para a Mata Ciliar através de convênios, que eram renovados, porque daí a mata fazia algumas formações para os alunos do colégio agrícola. Ali. Então a gente sempre teve esse trabalho, tanto que até na vigília chegou aí alguns alunos ou ex-alunos do colégio para defender também, porque eles têm uma história ali, né? E aí, quando houve a licitação, o processo licitatório, que a VOA participou e ganhou, que a gente começa a ter um pouco de problema, apesar de ainda estabelecer algum tipo de relação, porque a mata vai muito ao aeroporto fazer resgate de fauna. Então até lobo-guará, que estava nesse pedaço que eles estão pretendendo ainda, tem um lobo-guará ali que foi resgatado no próprio aeroporto. Então assim, é um negócio meio engraçado. E até tem diversas assim, conversas, eles sempre tiveram essa relação, né? Só que daí começou o planejamento comercial para a área, né? Começou a se discutir a questão comercial em cima. E aí, por publicações, a gente sempre estava de olho nisso. E a mata terminou esse convênio com o Centro Paula Souza, o último, em 2017. E a partir desse momento a gente começa a tentar a regularização por parte do Estado da estadia da mata ali, naquele local. E diversos problemas, porque ali é uma área muito antiga, era área rural, então as matrículas são tudo bagunçadas. Então demorou um período para eles entenderem a colcha de retalhos, que era aquela região também, até pelo próprio Estado. Só que começou uma enrolação ali, entendeu, desse processo. Daí foi até o que aconteceu ano passado, foi o primeiro momento, assim, de estresse para a mata recente. Que foi que, através de um deputado, a gente conseguiu descobrir que o terreno da Mata Ciliar estava no processo para ir a leilão. Ele estava ali na fila daqueles terrenos do Estado, para o Estado se desfazer e ir a leilão. E aí começa o problema, que é a gente discutir que não. E aí o Estado, mas a gente não sabia que a Mata Ciliar estava aí, nesse terreno. Só que o Estado manda animais pra gente todos os dias, através da Secretaria de Meio Ambiente, e, enfim, pelos municípios também, a gente recebe animais de em torno de 120 municípios do estado de São Paulo. Claro que é um número que muda constantemente, né, porque cada hora é um tipo, cada hora é um local, enfim. Então, assim, não dá pra negar que eles sabiam que a existência da Mata Ciliar. A gente tem até, inclusive, um recinto de onças, de reabilitação de onças para soltura, que foi construído pela DERSA, através de um TAC, um termo de ajuste de conduta, por uma compensação ambiental pela obra do Rodoanel. Então, assim, desconhecimento fica um pouco forçado. Daí a gente vem com uma mobilização popular e consegue, através dessa pressão mesmo política, ter reuniões ali no Estado. Através dessas reuniões, a gente teve reunião com o Rodrigo Garcia, vice-governador, porque na época o Dória estava com Covid, salvo engano. Então era ele que estava em exercício. E aí o Rodrigo Garcia até grava um vídeo prometendo que vai regularizar o terreno da Mata Ciliar, que ele não vai ser vendido e tudo mais. Logo em seguida, a VOA começa a ter reuniões em Jundiaí com um prefeito, vereadores, gestores, para uma expansão comercial na área. E a gente descobre isso através de até notícias do próprio site da prefeitura. E mudança do plano diretor, enfim, que eles mudaram ali o zoneamento, né, já foi para industrial. E então, eles começam essa conversa para a expansão comercial. E fica nítido que não é a expansão do aeroporto, até porque isso já foi barrado em Jundiaí, por causa da avifauna, por causa da nossa serra. A gente não tem porte de cidade que comporta um aeroporto, isso já foi barrado em outros momentos. Só que eles querem expandir para voos comerciais a todo custo, e querem uma expansão comercial e imobiliária para a área, né? Só que essa reportagem, o que me chama muito a atenção é que em nenhum momento cita a existência da Mata Ciliar no local. Como as coisas não conversam.
É impossível você ter um CRAS e um centro comercial coexistindo no mesmo terreno. Não são atividades que não dá, não são correlatas. Aí a gente tem ali um outro momento de reunião com o pessoal do aeroporto mesmo, com a diretoria do aeroporto. Essa reunião eles pedem para gravar, a gente permite. A gente que eu falo sempre, eu não estava nessa reunião especificamente, tá? E quando eu falo a gente é porque, como eu estou ali com eles, é mais fácil. E a gente fala que não, pode gravar, desde que a gravação seja fornecida. Essa gravação nunca foi fornecida. Mesmo depois de a gente ter dado a notificação extrajudicial ali pra eles, essa gravação não é fornecida. A surpresa, né, foi que teve ali um problema com o DAI de passar um interceptor de rede de esgoto por dentro do terreno da mata. Foi um segundo embate ali meio mais tenso, num curto período. O DAI assina um TAC de mitigação de danos também com o Ministério Público para continuarem as obras. A Mata assina como interveniente anuente desse TAC, até para uma certa fiscalização ali da obra, mas eles vão ter que ter várias medidas mitigatórias. Passado esse período, assim, questão de dias, surpresa de novo, avisam a gente num sábado que os funcionários que estavam de plantão da Mata Ciliar, né, porque a gente trabalha aí final de semana em regime de plantão, avisam que a VOA entrou na área, que eles dizem pertencer a eles, através de um decreto que foi dado para o DAESP em 1998. Então eles ficam com essa narrativa de que estamos irregular na área, só que o decreto é posterior à Mata Ciliar. Então, um pouco confuso, assim. E se estamos irregulares, você há de convir comigo que o Estado é conivente e irregular, o município é conivente e irregular, os vereadores, todo mundo é conivente e irregular, então. Porque se a gente recebe uma média de 30 animais por dia, então acho que até sábado agora a gente recebeu 345 aves de apreensão do tráfico através da Polícia Federal. Então, assim, todo mundo tá errado, mas tudo bem. Aí a gente é surpreendido com a VOA dentro do terreno, já fazendo a supressão da vegetação com motosserra e picadeira. Só que isso acontece ao lado dos recintos de lobos, guarás e jaguatiricas e onças. Então, pelos barulhos, tudo que estava acontecendo, porque a motosserra é muito alta, a picadeira é muito alto, né? Tudo para eles ali é muito alto. A gente teve que anestesiar, acho que 3 onças. E o estresse pro restante dos animais foi um negócio absurdo, assim. E a gente pedindo para parar, eles não paravam, a gente tentando contato com os responsáveis, porque é a empresa terceirizada, né, que vai fazer esse tipo de trabalho. Então a gente tentando falar com a diretoria da VOA e não pararam, ficaram acho que uma semana, assim, louca, assim, de embate toda hora, até que eles tiram a cerca, inclusive, que dá pra rua, e isso fica exposto. Os recintos você já enxerga da rua. Então, toda aquela vegetação que fazia proteção visual e sonora para os animais é tirada. E, ao mesmo tempo, o munícipe que está andando na rua também enxerga os recintos com os lobos-guarás. Então, você imagina, você está andando ali na rua, você vê, se você é uma pessoa mais curiosa, você desce e vai ver. E isso é um risco tanto para o munícipe, né, para a pessoa, quanto para o animal. E para as próprias pessoas que estavam trabalhando ali no local. Porque eles veem um animal um pouco mais humanizado, porque aqueles que não vão voltar para a natureza, ou porque chegaram muito filhotes, por exemplo, eles são animais mais humanizados. Eles foram criados na mamadeira. Ele tem um comportamento que parece manso. Só que um animal manso, ele é mais arriscado para manejo do que um animal arisco. Porque a partir do momento que um animal é manso, é porque ele não tem medo do ser humano. Se ele não tem medo, o risco de atacar uma pessoa que ele não reconhece o cheiro ou que fez alguma coisa que assustou naquele momento é muito maior, porque um animal arisco, ele vai se esconder. Ele não vai chegar perto, entendeu? Então, assim, o risco é muito grande. Fora todo o estresse. A gente tem animais ali, né, a gente falou bastante isso na época do DAI, que sofrem de miopatia de estresse. São animais, assim, que a partir do momento que eles passam por um estresse muito extremo, eles vão soltar muito ácido lático no organismo. Esse ácido lático inicia um processo de necrose muscular e isso também necrosa órgãos e tudo mais. Então ele entra nesse processo e daí a gente não tem mais como frear esse processo. Então ele pode virar óbito até dias, semanas após cessado o motivo do estresse.
Então é um negócio absurdo, a gente zela muito, muito pelo bem-estar do animal, então a gente nunca age dessa forma. A mata ciliar não tem nem a visitação aberta, a gente só faz visita monitorada com educação ambiental. A gente não é um lugar para isso, para esse tipo de situação. Então os animais não são acostumados a passar por estresse, porque a nossa intenção é reabilitação para soltura. E a boa só para mesmo de verdade a hora que a gente começa a se colocar em vigília à frente do terreno. E aí começa esse processo de divulgação do que está ocorrendo, porque a mata sempre tenta primeiramente o diálogo. Ela nunca vai para nenhum tipo de embate, ela tenta o diálogo. A partir do momento que você não tem mais diálogo, aí a gente começa a dar publicidade, porque daí não tem o que fazer. E aí eu também já entro na parte jurídica, enfim. E aí a gente fez exatamente isso, a gente se colocou à frente ali em vigília. Durante o dia, durante a noite, 24 horas tinha gente ali na frente. Porque senão eles entravam. A gente teve que muito barrá-los enquanto estávamos ali. Eu mesma cheguei a conversar com diversos funcionários terceirizados que estavam no local, é claro, com muita educação, porque funcionário não tem nada a ver, ele recebe ordem. Então, isso é uma coisa que a gente tenta sempre lembrar, o funcionário recebe ordem, ele não tem nada a ver com a história. Então, a gente sempre tenta tratar com extrema educação. E conversar, explicar. Alguns até se mostraram bem indignados pela situação, porque eles mesmos entenderam a situação toda. E daí a gente entra nessa discussão. O que é certo, o que é errado? A avó tem direito ou não tem direito a esse decreto, a essa área? Se você for olhar por um lado raso, eles têm um decreto de 98 destinado ao DAESP, que cede parcela da área, sim, para aeroporto. Só que esse decreto é de 98, a gente nunca nem soube da existência, ninguém nunca pleiteou essa área. A gente não tinha nenhum conhecimento de que essa área era do aeroporto. Aí, a pessoa que julga ter direito para essa área, ela simplesmente entra, suprime vegetação, derruba a cerca, ao invés de debater o assunto e conversar sobre o assunto do que seria feito, o que seria melhor. A Mata Ciliar chegou a oferecer, nessa reunião que eu citei, que a área fosse trocada. Porque essa área que eles têm, esse decreto, corta o terreno em dois. É como se fosse uma faixa cortando o terreno em dois. E tem uma parcela do terreno, que é a ponta do terreno, que dá para uma avenida e tudo mais, que é um terreno muito melhor, inclusive parcela de terreno muito melhor, que é plano, não é tipo declive igual é essa área que eles estão pleiteando. Para que eles trocassem para esse extremo do terreno, e daí não teria problema a existência, desde que, óbvio, eles construíssem algo com todos os licenciamentos ambientais, a construção correta, né? Claro que a gente também ia zelar por isso. Mas eles não aceitam, não, na verdade eles nem responderam no início, só, não, a gente vai, então vamos marcar outra reunião, vamos debater, e daí já agiu dessa forma. E agora eles falam que não, que eles não querem, que eles querem aquela área que é declive, que corta a mata ciliar em dois. Então é uma situação bem complicada. Aí eles dão a notificação, 48 horas. Na hora que a gente começa a vigília, eles já dão a notificação. 48 horas, vocês vão ter que tirar esses animais aí que a gente vai começar a obra. Que obra? Não sei. Eles não falam. Eles não falam o que eles pretendem para a área. Várias coisas já foram levantadas. Hotel, centro comercial, shopping. Várias coisas já foram citadas. Então, assim, é uma empresa que é uma concessão, então ela não deixou de ser totalmente pública. Ela é privatizada ali num nível, mas ela presta um serviço público e ela passa pela lei da transparência. Cadê esses documentos que comprovam, que falam de projeto? Nunca foram apresentados. E aí a gente intensifica a questão da vigília. Com a intensificação da questão da vigília, a coisa tomou proporção. A gente com alguns contatos com também vem Luiz Amel, deputados e tudo mais. Aí o prefeito marca uma reunião para intermediar a situação. Vale lembrar que o governo aqui é PSDB também, então é Estado, são amigos. E aí chama para essa reunião, para ele intermediar uma solução. Aí era entre Mata Ciliar, a VOA, inicialmente, que a gente sabia. Alguns representantes do Estado, promotor de justiça,
vereadores, o presidente da Comissão de Meio Ambiente e o presidente da Câmara. A própria Luísa Mel chegou a vir, um deputado que estava também intermediando essa situação, que é o Bruno Ganem. Enfim, essas pessoas e alguns gestores da própria prefeitura. E nessa reunião fica decidido que... nada. Basicamente, fica decidido que eles vão analisar uma proposta de mudarem a mata ciliar de local, apesar de não ser o que a mata ciliar quer, e eu já explico também os motivos, a gente conversa sobre os motivos de não ser a intenção da mata ciliar sair do local, mas que eles vão apresentar uma proposta de saída da mata, de construção de uma nova mata ciliar em outro local, bancada por eles e tudo mais, mas que a mata ciliar saia daquele local. Mas eles não apresentaram nenhuma proposta, vão analisar ainda de que forma farão isso, os custos envolvidos, porque o prefeito da nossa cidade, apesar de estar no segundo mandato dele, ele nunca foi na mata ciliar. Então ele não sabe nem o que tem na mata ciliar, assim como diversos vereadores da nossa cidade também, então fica um pouco difícil eles saberem do que eles estão falando, né? A VOA não compareceu a essa reunião, eles não mandaram nenhum representante. A gente chegou a fazer uma contranotificação, a notificação deles, apenas apontando, a gente não fez nenhum tipo de promessa, não pediu nenhum tipo de prazo. A gente simplesmente apontou que era completamente incabível as 48 horas e que eles não estavam agindo dentro da boa-fé. Foi basicamente esse o conteúdo da contranotificação. Enfim, daí nessa reunião da prefeitura ficou decidido isso, que iriam apresentar uma proposta, mas que por enquanto não se apresenta uma proposta, a mata ciliar fica sem nenhum tipo de risco aos seus trabalhos e tudo mais, né? Sem nenhum tipo de risco de uma nova entrada coercitiva por parte da empresa VOA. Se isso vai ser cumprido, não sabemos. A gente não sabe o que vai vir depois. Não tem nada oficializado, nenhuma proposta oficializada a gente tem. Então, sim, a mata ciliar por enquanto fica? Por enquanto fica, com certeza, até porque a pressão popular surtiu efeito. Mas a gente pode parar a pressão popular agora? Com certeza não. Porque a gente não tem nada assinado. A gente já teve uma promessa do Estado no ano passado, que não foi cumprida. Então não adianta a gente achar que agora vai ser cumprida. Então a gente tem que manter a vigília, agora uma vigília de forma mais virtual, para ir acompanhando. Eu tô sempre em contato lá, né, obviamente, até pelos trabalhos que a gente desenvolve, pra gente saber se houver qualquer tipo de investida, a gente vai ter que retomar a vigília de forma presencial e, de novo, agir da forma como a gente agiu, sempre com muita educação, mas a gente não vai sair da frente, porque o trabalho da mata não dá. A gente tá falando, abrigados em todo o terreno da mata, a gente tá falando de mais de 2.000 animais. E com essa média de recebimento aí de 30 animais por dia. Claro que tem umas coisas fora da curva, que tipo essa apreensão que chegou no sábado, 345 aves, que daí chega de uma vez só. E seja o que Deus quiser, né? A gente que vai fazer triagem, quarentena, analisar, fazer todo o atendimento desses animais, ver quem que tá apto à soltura, quem não tá apto à soltura, enfim. Daí todo o processo de reabilitação de aves que é muito intenso, porque aves é um dos animais que mais sofrem com miopatia de estresse. Então, quando elas vêm oriundas do tráfico, a gente perde muita ave. Muito, porque elas são muito sensíveis. E essa loucura toda, então a gente tem que dar conta do trabalho, que é cuidar desse tanto de animais, administrar toda essa situação e ainda administrar com essa questão burocrática que foi criada de forma completamente desnecessária. Porque a gente poderia ter resolvido de outra forma. Eu acho que o diálogo tá aí pra isso. Acho que fiz um resumão, não foi bem resumo, mas tudo bem, desculpa. Imagina, que isso, Ju. Não, eu acho essencial, assim, essa contextualização do que tá acontecendo, né, pra todo mundo entender, assim. Até pra mim, assim, tinha muita coisa aqui que eu não sabia. E aí... Até eu, às vezes, me perco, porque é tanta coisa. Eu imagino. Eu falo, gente, não, calma, volta, não é bem isso. Eu imagino. E aí eu queria te perguntar uma coisa, Ju. Assim, escutando essa história de fora, né, e vendo principalmente essa coisa da área que eles querem, né? Eles querem essa área, que é a área que tem os recintos desses animais, né? Das jaguatiricas, das aves, dos lobo-guará, e aí vocês mesmo oferecendo uma outra área para eles não aceitaram.
né? O que isso me passa a impressão aqui, e aí eu quero perguntar se faz algum sentido isso ou não. Isso me passa a impressão de que o que eles querem, na verdade, é que a mata ciliar mude de lugar, porque a mata ciliar mudando de lugar, eles vão pegar toda a área, não vão pegar só a área que eles têm direito hoje em dia, teoricamente, por causa desse decreto que ninguém sabia que existia. Então, assim, para mim isso parece muito como a ganância capitalista, né? A ganância pelo... Eu não quero só o que é meu, eu quero mais um pouquinho sempre, né? Faz sentido isso para você ou não? Na verdade, pra mim, isso tá bem óbvio, assim, vou ser bem sincera. Isso pra mim tá bem óbvio. Se a gente pra analisar o comportamento de empresas, né, ainda mais nessa onda privatista que a gente vive, a gente já vê que é isso, é ganância, eles querem a área por completo. Na minha opinião, a ida a leilão barrou planos, a não ida a leilão, e eles estão investindo ali para que a mata ciliar saia, de fato, para aquela área ali ser outra coisa, ser um centro comercial, turístico, enfim, para que atenda aos interesses mesmo financeiros da empresa. Porque não é uma expansão de pista de aeroporto, é uma expansão comercial. E é complicado, né? Porque às vezes a gente fica muito... A gente não, né? Mas às vezes as notícias, assim, o pessoal, né, que tá falando, fica muito nessa parte jurídica, né? Da legalidade institucional. E, inclusive você é advogada, né? Você sabe mais do que eu. Mas é engraçado isso, né? Porque o direito à propriedade é a coisa mais importante sempre. Às vezes até mais importante que a vida. Exato, exato. A gente tem aqui o decreto que fala que essa área é nossa, então a gente pode fazer o que a gente quiser, independente de quem esteja ali, independente do estresse que isso vai causar aos animais, independente... Direito à vida também é um direito, né? Isso está na Constituição, né? É um direito básico ali, fundamental, né? Então... Exato, exato. E o direito ao meio ambiente sadio e tudo mais é um direito fundamental. É isso que a gente esquece, e assim, eu fui muito indagada até dentro do grupo da OAB sobre isso. Não, mas o decreto tá aí, não sei o quê, mas você não tá respeitando a lei. Não, eu tô defendendo a lei, eu tô defendendo a Constituição Federal. O corredor ecológico que ali existe hoje é um corredor ecológico de responsabilidade plena da Mata Ciliar, porque foi ela que recuperou toda aquela área, aquilo ali era uma fazenda de café, que não tinha nada. Ela recuperou toda a área verde daquele local, todo o corredor. Então hoje a gente tem uma rica fauna ali, de vida livre, uma biodiversidade maravilhosa. Então às vezes você encontra pegada de cachorro do mato, eu já cheguei até a ver, né? Cachorro do mato, coati, a gente tem registro de onça no local. Então, o meio ambiente está ali, pulsante naquele local agora. Ele une fragmentos de mata, é extremamente necessário. E esse é um ponto que, assim, não, mas vamos mudar a mata mesmo. Vamos mudar, que vai ser melhor para a mata, ela não vai mais ficar passando por esses estresses e tudo mais. Mas espera lá. Mudar a mata não é tão simples assim. A estrutura que a gente tem UTI, a gente tem laboratório, que nem eu até falei, né, da parte de ciências que existe naquele local. A gente tem centro cirúrgico, a gente tem UTI neonatal, a gente tem recintos adaptados até para animais que, por exemplo, a gente tem uma onça parda, que o recinto dela é todo adaptado porque ela foi amputada a pata dianteira esquerda, se eu não me engano, teve que ser amputada porque ela foi atingida por colheitadeira de cana-de-açúcar. Então o recinto dela é todo adaptado para aquele animal. Então a gente tem diversos recintos nesse sentido, entendeu? Não é tão simples, é uma estrutura gigantesca. A gente está falando de manejar mais de 2.000 animais. É muito sério isso. Não é abrir um porta-mala, colocar os animais dentro de um carro. Bora, gente, vamos lá. Sim. Outro ponto, a gente recebe muito animal doente, a gente é um hospital. Então a gente tem, por exemplo, uma zoonose que dissemina muito fácil, sarna. Que nem é de silvestre, é de urbano, né? É de animal doméstico. Só que com a proximidade, com a perda de habitat, esses animais ficam mais próximos e infelizmente se contaminam. Então a gente tem lobo-guará e cachorro do mato com sarna. Como que você vai levar, que eles falam sempre, vamos colocar a mata ciliar mais na serra, que vai ser muito melhor para os animais. Não é bem assim também. A gente tem que tomar cuidado com as zoonoses. A gente pode ter uma epidemia de uma zoonose muito séria na Serra do Japi.
E isso, nossa, nem consigo imaginar a proporção que isso pode tomar. Outro ponto, a facilidade de localização mesmo, a gente está num ponto estratégico de chegada de animais, de fácil acesso para munícipe, para as autoridades que levam animais. E a gente tem a questão do corredor verde, que foi todo recuperado pela mata ciliar. Então a gente está defendendo não só o nosso plantel, né? Mas também aqueles animais que estão ali de vida livre. Não é assim, a gente não quer ver aquela mata derrubada para construírem um centro comercial. A gente está falando até de questão de recursos hídricos. A partir do momento que você tem um corredor que une fragmentos de mata, a gente está falando de perpetuação de espécies também. Porque se você só tem ilhas ecológicas, você tem uma limitação genética e você, a médio e longo prazo, você tem um problema muito sério de extinção de espécies naquele fragmento. E assim vai. Então, assim, é muito profunda a discussão. E eles mantêm a discussão num nível muito raso. E é desesperador quando a gente para analisar a situação. Sim. A gente fica olhando, assim, ali, acompanhando o trabalho e tudo mais, e fala, não é assim, é muito mais que isso. É engraçado, né? Porque a gente fica nessa coisa de tipo, mas tem o decreto. Cara, o decreto é uma folha de papel, né? Assim... Uma canetada do governador resolve o problema. Não vai ser mais essa área, vai ser aquela área e acabou. O decreto não... É muito mais fácil de se modificar do que se fosse, né, uma lei aprovada ali e tudo mais. É bem mais simples. O decreto é uma coisa modificável, né? Agora, como que a espécie se procria ali, como que aquela região afeta o ecossistema, isso não é uma coisa que é facilmente modificável, né? E mesmo aqueles que não entendem, que falam assim, né? Mas você defende animal, tem que pensar em gente. Cara, eu tô pensando em gente também. A nossa qualidade de vida depende de um meio ambiente sadio e equilibrado. A gente precisa disso para sobreviver também. A gente não precisa de um shopping a mais. A gente precisa tirar essa distopia de que progresso e meio ambiente, eles se colidem toda hora. A gente não pode falar em progresso em desfavor do meio ambiente. Não existe mais isso. A gente está vivendo uma pandemia que comprova isso. Ou a gente muda a nossa forma de entender a nossa ligação com o meio ambiente natural, ou não vai para frente mais. Essa é a realidade. A gente é interdependente. Não somos acima de qualquer outro animal, né? Então, acho que também essa distopia precisa começar a ser quebrada. Tem uma frase muito legal, assim, que nós ecossocialistas sempre utilizamos, né? Que é, não existe progresso, não existe nada em terra arrasada. Nada. E se a gente não repensar a nossa forma de interagir com a natureza, com as outras espécies, com o mundo, a gente está realmente minando qualquer chance que a gente tem de chegar no século 22. É engraçado que a classe dominante vende essa ideia pra gente de um mundo onde que é tudo tecnológico e, sei lá, as portas abrem automaticamente, os carros dirigem sozinho e aí a gente vai... tem problema de carbono na atmosfera, a gente vai jogar aqui um pó de areia. Você viu o negócio do Bill Gates lá? Ridículo, sabe? Ridículo. É difícil a gente engolir certas coisas, né? Tipo, falo, caraca! A gente sabe qual é a solução, né? A solução é a gente mudar o nosso estilo de vida, né? O nosso modo de produção, e reprodução da vida. Sim. Mas isso é péssimo para a classe dominante, né? Porque significa que essa lógica de acumulação infinita de riquezas precisa acabar. E precisa mesmo, porque não tem como a gente seguir uma lógica de acumulação infinita num planeta de recursos finitos. Não dá. E outra, é imoral você falar de... Você pode ter todo mundo infinito, não sei o quê, enquanto tem gente passando fome, morrendo de inanição. Pelo amor de Deus. Isso é imoral, é desumano. A gente já fugiu da nossa humanidade tem tempo. Então, assim, a gente precisa aprofundar o discurso, não dá mais. As narrativas, elas precisam ser mais profundas. Não dá pra gente ficar no raso o tempo todo. É muito sério o que a gente tá vivendo.
A gente está vivendo um momento de permissividade de caça, a gente está vivendo uma permissividade de tráfico de animais, e isso vai ter consequências. A gente está falando de agentes patogênicos que estão no meio da floresta que a gente não tem imunidade. Se a gente está vivendo uma pandemia agora, a gente está caminhando para outras tantas se a gente continuar desse jeito. Então, assim, precisamos mudar. Acabou a discussão, assim, de que daqui um tempo. Não, perdemos tempo já. Acabou. A gente fez um post no Instagram da Setorial Ecossocialista do PSOL, que é um trecho da nossa contribuição para o Congresso Estadual do PSOL, que é: a pandemia é uma crise ecológica da dinâmica capitalista. É só uma. Já existem várias outras e vão existir várias outras se a gente continuar assim. E quanto tempo faz que os ambientalistas falam sobre isso? É muito tempo, é muito tempo. E somos sempre, né, eco-chato, qualquer coisa do gênero. Quando chega, a gente continua sendo. Fico impressionada. Tipo, gente, chegou tudo que a gente tava falando lá atrás, que o problema seria um vírus, inclusive, e ninguém ouviu, e a gente continua vendo gente falando que tudo bem consumir carne de caça, a gente continua ouvindo que tudo bem continuar desmatando loucamente para a produção de coisas que acabam com a capacidade resiliente do solo, acabam com nossos recursos hídricos. Cara, difícil de lidar. Quando a gente está falando disso, eu sempre gosto também de fazer essa ponte com nossos colegas da causa indígena, né? Que são os povos que mais sofrem com isso, né? Estão sempre tendo suas terras invadidas pelo agronegócio, estão sempre sendo expulsos, estão sempre sofrendo, né? Com as epidemias, com as pandemias que o povo, entre aspas, civilizado leva. Mas entre várias aspas, né? Exato. E aí eu queria já fazer essa ponte, Ju, para você falar um pouquinho do coletivo, né? Do coletivo Japi, que eu sei que vocês têm uma companheira indígena lá com vocês também. Temos. Né? Então conta um pouco mais do coletivo, de como surgiu esse coletivo, né? Por que ele surgiu, o que vocês fazem. Acho que seria legal para a galera conhecer também. O coletivo ele surge irônico. Eu falo que tem coisas na vida que são irônicas, né? Eu já tava com essa ideia do coletivo, eu já tava namorando, flertando com essa ideia há algum tempo. E aí tem uma amiga minha, colega de PSOL também, a Tuane, que inclusive trabalhou junto comigo na minha campanha, a vereança, ano passado. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Aí já tinha uma outra colega minha que trabalhou na Mata Ciliar comigo um bom tempo também, a Letícia. E aí a gente, cara, vamos. E aí conversei com um outro amigo, que ele já tinha um coletivo aqui na cidade, saiu candidato, inclusive, com uma candidatura coletiva pelo PSOL. E aí falou, cara, tem uma galera que tava com a gente no coletivo ajudando a construir as ideias para a parte do meio ambiente que tava pensando nisso. Vou botar vocês em contato. E aí criamos esse vínculo, esse contato. Então, vamos montar? Eu falei, vamos, só que é o seguinte... Eu já tenho algumas ideias, porque eu já estava idealizando isso. Assim, eu queria muito, a minha vontade é que o coletivo tivesse um nome indígena tupi. Ou de outra etnia, a gente pode até ver aqui a questão de quais comunidades estavam inseridas na Serra do Japi e tudo mais. Assim, então eu sonho muito com o Japi com Y, que daí a gente conheceu a Josi também. E na verdade eu já tinha contato com a Josi, que é essa militante indígena, da minha candidatura e também de coisas da Mata Ciliar que ela já tinha me ajudado em outros momentos ali na militância. Legal. E eu falei, Josi, e aí, você topa também? Ela falou, claro. Sim, então vamos pesquisar qual vai ser o nome, vamos pensar, eu preciso de ajuda agora pra gente pensar. Daí a gente foi pesquisar a questão do Japi com Y, como que era a pronúncia e tudo mais. Então é Japã, na verdade, pronúncia. A gente acaba falando Japi em alguns momentos para as pessoas entenderem o que a gente está falando, mas entre nós, principalmente, o máximo possível a gente tenta explicar que é Japã. E aí o coletivo se formou dentro dessa pegada mesmo. Então a gente tem dentro da missão, visão, valores ali do coletivo o anticapitalismo, a gente já traz a pegada do anticolonialismo, do bem viver, uma educação emancipatória. Então a gente já traz todos esses conceitos aí também junto conosco, né? E o coletivo estava se formando, a gente ainda estava pensando no lançamento, a gente ainda estava conversando, quando aconteceu o primeiro problema recente,
com o que foi Mata Ciliar e DAI, que é a concessionária de água, com o interceptor de esgoto. E, ironicamente, foi no dia 3 de março, que é o Dia da Vida Selvagem. E o coletivo nasceu forçosamente ali. A gente brinca muito com isso, que foi assim, não, a gente não vai fazer live de lançamento agora, faz as páginas e vamos tocar o barco, vamos ajudar e vamos fazer. Então a gente ainda estava no processo de construção do coletivo quando aconteceu e a gente já se lançou ali naquele momento com as redes sociais. Depois a gente até fez daí a live de lançamento, a gente teve esse momento, tudo, a qual eu não participei totalmente, porque a minha coelha roeu o fio da minha internet 10 minutos antes de começar a live. E aí eu participei só no finalzinho, com a internet do celular mesmo, pelo celular, participei só no finalzinho ali. Mas foi maravilhoso, todo mundo adorou, o pessoal do coletivo tocou super bem, foi tranquilo. E aí estamos nessa pegada de luta regional, a gente não tá só pensando no local, assim, em questão de município, né? A gente quer, assim, um trabalho regional a ver com a pauta ambiental e animal. Então, a gente tem diversas pessoas agora no coletivo. O coletivo tomou, já forma muito bem, a gente acha que com 18 integrantes, então tem os cofundadores e tem os membros já, a gente constantemente vai pensar em abrir chamamento para novos membros, mas sempre depois de um certo tempo para o grupo se estabelecer, se entender nas dinâmicas e daí a gente abre de novo, entendeu? Mas foi super parceiro nessa questão da mata ciliar, a gente trabalhou muito bem com eles e tudo mais. Foi, assim, necessário mesmo. A movimentação que a gente fez tomou uma proporção que era necessária, que assusta um pouco, mas que foi necessária. E é isso, o coletivo tá aí. E eu falo isso por mim, eu queria ter essa pegada, até explicar, eu não falo sobre isso, acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso publicamente. Mas é porque eu tenho uma trisavó que foi tirada a laço de aldeia, né? E eu sempre fiquei com aquela pulguinha ali, falei, cara, eu quero ir atrás dessa história, eu quero ir atrás, porque eu sempre tive essa pegada ambiental, pra mim nunca fez sentido o mundo da forma como é. E aí eu falei, cara, não, daí eu conversando com meu pai, falei, viu, eu preciso saber mais sobre a trisavó, assim, era o nome, assim, nosso, né, dos brancos. E daí fui um pouco atrás, hoje eu já sei que ela é Chetá, mas ainda não consegui muitas informações, então eu queria muito esse resgate pra mim, assim mesmo, eu me sentia em dívida com essa minha história, sabe? A gente abraça tanto o nosso lado, a gente tenta, a vida inteira a gente fala, não, que você é descendente de europeu, e isso nunca fez sentido na minha cabeça, sabe? E aí, quando eu fui atrás um pouco mais dessa história, que pra mim fez mais sentido eu como pessoa. Assim, pra mim eu me conecto muito, assim, com essa história, porque eu tive mais ou menos a mesma experiência, assim, né? 3/4 da minha família é italiana, mas da parte da minha avó materna ali, ela tem descendência... Desculpa, ela tem ascendência negra, né? De escravos, né? Que foram trazidos de África. Só que é sintomático, assim, né? Porque eu não tenho como descobrir de onde que meus ascendentes vieram, porque, enfim, apagamento histórico. É proposital. Exato, então a gente perceber que a nossa população indígena e a população negra do país realmente tem, né, toda a sua história apagada, né? Mas que legal, assim, eu acho que foi interessante você contar essa história do coletivo também, porque é a prova do porquê que todos nós, militantes, estamos sempre sobrecarregados, né? Porque as tarefas militantes não esperam. Não, eu achava engraçadíssimo, as pessoas passavam na rua, algumas, né? Esse movimento da vigília, assim, é um negócio muito louco, foi histórico pra gente. Porque a gente viveu momentos muito intensos ali, né? Imagina, 24 horas em vigília, por uma semana, 7 dias. Cara, foi uma coisa de louco, assim. Algumas pessoas passavam e gritavam, vai trabalhar, você não tem mais o que fazer. Cara, na boa, tá de sacanagem, não, eu não tenho mais o que fazer na minha vida. É por isso que eu tô aqui. Uhum. É gênio. A pessoa que fala isso é gênio. Fala, cara, não, é que eu tô sobrecarregada mesmo, porque eu tenho que trabalhar, sim, porque infelizmente vivemos num mundo capitalista, então a gente é obrigado a exercer certas funções, e ainda acumula essa função de estar aqui.
defendendo algo que todo mundo deveria estar defendendo. É meio óbvio. Cara, é muito louco, mas você fala assim, nem Jundiaí sabe da própria história da mata ciliar. A gente tem aqui, em Jundiaí, a primeira jaguatirica nascida de proveta da América Latina. A gente tem o primeiro sucesso do nascimento de uma onça pintada nascida de fertilização artificial do mundo. Vem gente pra mata ciliar, de fora do país, Estados Unidos, se não me engano, que vem fazer todo o trabalho de pesquisa científica de inseminação das onças. Cara, é um trabalho muito incrível. E as pessoas não conhecem. Acho que, sei lá, só tá ali pra dar mamadeira pra onça, sabe? Sei lá, coisa assim do gênero que você fala, não, só pode ser gênero também. E é triste, pra mim é muito triste. Porque eu vejo uma magnitude de importância do trabalho da mata ciliar, assim mesmo, que eu falo, cara, não é possível que eu tô aqui falando, às vezes a pessoa não tá me escutando, ela não tá vendo a importância disso, é até um pouco frustrante. Porque a gente tá falando de um trabalho muito amplo, né? Muito amplo, a gente tá falando de defesa dos recursos hídricos, ao mesmo tempo a gente tá falando do seu ar que você respira, a gente tá falando de coisas tão básicas que você precisa pra viver. Não é possível que vocês não estejam enxergando isso, mas é a nossa velha boa educação ambiental que a gente não tem. E é sintomático dessa sociedade produtivista também, né? Porque a mata ciliar não dá produtos, não gera produtos, né? O ar que você respira e a biodiversidade conservada é uma coisa que não é concretizada no imaginário das pessoas, né? O que isso pode significar? A comida, ela vem do mercado. Fetiche da mercadoria. A água vem da garrafinha e da torneira que você abre, sabe? Exato. Reflita um pouco da onde que vem, por quê, sabe? A gente precisa começar a mudar essa educação. Sem a educação a gente não vai mudar nada. Precisa ter educação ambiental. Porque há essa distopia total. A gente vive num mundo completamente distópico. Tipo. Eu acho que uma das coisas principais, assim, né, que a gente precisa começar a mudar é justamente essa ideia de que nós somos apartados da natureza. Né? A gente fica com essa ideia de que a gente está aqui na cidade, aí ao redor da cidade tem o campo, e aí lá longe tem a natureza, né? A natureza é lá longe, lá na Amazônia, no Pantanal, né? A galera fala, vai tirar férias, eu vou para um lugar com natureza, né? E a gente esquece que tudo é natureza, nós somos natureza, né? Nosso computador, nosso celular, um dia foi natureza, né? Tipo, petróleo é natureza, madeira é natureza, né? Tudo que a gente usa na vida é natureza, o ar é natureza. E aí, como Ailton Krenak diz, né, já que a gente estava falando dos indígenas... Já ia falar dele, maravilhoso. Como Ailton diz, ele fala, o cosmos é natureza, né? Então a gente precisa muito tirar, né, acabar com esse pensamento de que nós somos apartados da natureza, porque não somos, né? Somos parte dela e quando destruímos a natureza, estamos nos destruindo. Exato. Né? Você sabe que o meu pai, ele é produtor audiovisual. E ele produziu uma vez um documentário que chama O Último Guarupi Branco, que é justamente a história do Xingu. E ele filmou no Xingu, então ele ficou 50 dias vivendo lá pra filmar esse doc. E, cara, esse doc tá muito legal, assim. E tem não lembro se era Pajé ou Cacique, que ele fala sobre isso. A gente já deu tanto pro homem branco, mas nada é suficiente. Nada é suficiente. E essa harmonia com que eles vivem ali, a forma como eles falam que o ser humano, o homem branco não se entende como interdependente, como participante do processo natural, é um negócio que causa guerra, que causa tudo isso que a gente está vendo. A retomada da ancestralidade dos povos originários é muito necessária. Muito necessária. É justamente a linha do bem viver, né? Exato. Então, a gente precisa dessa retomada para nos entendermos de novo como filhos da terra, sabe? Pachamama, gente, pelo amor de Deus. Sim. Ju, voltando um pouco pra coisa da vigília, né? Eu acho que teve uma coisa muito legal, eu fiquei muito feliz, assim, quando eu vi
que foram as codeputadas Mônica Seixas e a Paula Aparecida, né, que Sou compareceram. apaixonada. A Paula, enfim, a Paula já esteve aqui na Psicosfera Vegana, a gente já fez um episódio com ela, que inclusive tá muito bom. Pra quem não escutou ainda, né, corre lá escutar depois que terminar esse episódio aqui. Mas conta pra gente como é que foi esse contato com elas, enfim, quando elas chegaram lá, né, como que foi, o que elas conseguiram ajudar, né, como é que foi essa mobilização? Elas já estavam, né, juntos com a gente. Elas já estavam em parceria já naquele outro momento também do DAI. Eu já tinha feito essa ponte. Então elas já tinham auxiliado bastante. E, cara, elas são incríveis, né? São pessoas incríveis, não só como parlamentares ali, como codeputadas, como pessoas mesmo. Então, é aquele negócio assim, ser de verdade. Elas são de verdade, elas defendem porque elas defendem mesmo. Então, a conversa com elas é sempre muito aberta, elas são bem diretas, né, no que elas enxergam, que é possível, factível também dentro do processo todo, porque sem ilusões, né? Uhum. E elas auxiliaram muito, desde disponibilizar advogado da mandata para falar comigo, advogadas da mandata para falar comigo, para a gente pensar em questões jurídicas, até elas pensarem em ações pela LESP, de pedidos de informações para o Estado, de pressão, ativar ali a Comissão do Meio Ambiente. Então elas tiveram uma reunião, uma sessão da Comissão de Meio Ambiente, que foi chamado o PNIDO, que é o secretário de Meio Ambiente, para falar, Instituto Florestal foi chamado também para falar. Então elas fizeram uma boa pressão, claro que a gente conseguiu a união de outros deputados também, porque infelizmente sozinho ninguém faz nada dentro da LESP, mas tiveram outros deputados também, bons deputados também a favor da mata ciliar, sim. Só tenho a agradecer essas pessoas, mas elas são incríveis mesmo, assim, são da luta, elas são militantes, então elas entendem as peculiaridades do movimento militante, do ativismo, né? O que é muito diferente de alguns outros políticos que não entendem o que é um ativismo de fato. Sim. Então elas têm essa leitura dos movimentos, e isso faz toda a diferença dentro desse processo. E elas também adoraram a mata ciliar ali, né, o trabalho que desenvolve, é muito profundo mesmo, e elas fizeram essa leitura, conseguiram entender isso, então só tenho a agradecer, de verdade, a Mônica e a Paula estão sendo incríveis. De almoçar, eu até brinquei, elas vieram na vigília agora, né, eu falei, cara, desculpa, a gente vai ter que almoçar aqui assim mesmo, eu pedi ainda marmita vegana, porque maravilhosa, estávamos em maioria vegana, então era marmita vegana o tempo inteiro, era assim... Que ótimo. Eu fiquei... Pela primeira vez eu estive num ambiente com mais veganos do que carnistas, assim, eu achei um negócio muito louco. Então, assim, tiveram que se adaptar a gente, sabe? E é outra energia, né? Outra energia, outra militância, é outra pegada, é uma união diferente, uma harmonia, um entendimento, né? Quando a gente fala em questão ambiental, eles não estão ali pra ver os animais, pra depois defender. Eles vão defender se der ver animal, entendeu? É tipo assim, eu vou defender, depois eu vejo. Não preciso ficar vendo o animal pra eu defender o animal, sabe? O que já destoa do que a gente vê por aí. Uhum. E daí eu falei pra elas, não, desculpa, a gente vai almoçar aqui assim mesmo. Juliana, pelo amor de Deus. Daí a Paula olhou pra minha cara, amada, só senta e come. Tá bom, desculpa. Ela, não, você já tá sobrecarregada, senta e come, pelo amor de Deus, ó, senta. Não, tá tudo sob controle. Pirando, mas tá tudo sob controle. Ai, que massa. E deixa eu até te contar, essa você vai gostar. Falando dos veganos, como os veganos se ajudam, teve uma moça de São Paulo, a Cláudia, porque agora eu já sei o nome. Ela mora em São Paulo, ela não podia vir, ela comprou pizza pelo iFood vegana, várias pizzas, e mandou entregar lá na vigília à noite. Cara, isso é muito lindo. Que carinho, isso, né? Alimenta, é um carinho que alimenta, não é só a comida que você tá comendo ali que tá te alimentando. É a atenção, a intenção, o cuidado, o zelo. Você tá comendo só amor, cara. É um negócio muito louco. Cada pessoa que passava por ali deixava comida. Teve também outras 2 pessoas, assim, umas 3, assim, que fazem comidas veganas aqui na região, que foram levar pra gente, sabe, com um recadinho. Uhum. Café da manhã, bolo de chocolate vegano. Falta de educação, minha gente.
Mas assim, fome ninguém passou não, porque a gente teve muita, isso foi uma coisa muito bonita. Que legal. Muito bonita, muita fruta, muita comidinha, tinha uma moça que ia todo dia à tarde, ela preparava mesa de café da tarde com coisas veganas, então, cara, algumas pessoas que nem são veganas falavam assim, gente, mas vocês veganos não passam fome, porque vocês entram no ativismo, todo mundo ajuda, assim. Aqui é outra pegada. Ju, então, já que, aproveitando que você tocou nesse ponto, da galera que ajudou, né, mesmo não estando ali na vigília, mas mandou comida, né, passou ali para deixar um carinho, né, deixar um recadinho, enfim. Eu queria que você falasse, né, pro pessoal que tá em casa aí e às vezes tem uma galera que tá perto, mas tem uma galera que tá longe também, né? A gente tem vários ouvintes aí de outros estados, né? Então, como que o pessoal pode ajudar a Mata Ciliar, né? Óbvio, né? A gente já fez aqui o pedido para todo mundo ir para as redes e divulgar, mas às vezes tem coisas a mais que dá para fazer, né? Então, se pudesse falar um pouco disso. Eu acho que nesse momento, essa questão da vigília virtual é o que a gente vai focar mais, é que vai ser mais importante. Então, essa pressão, esse acompanhamento a gente fez até a VOA ter que bloquear comentários nas postagens deles no Instagram. Eles tiveram que apagar post, bloquear comentário, bloquearam menção. Daí agora a galera migrou, daí todo mundo pode fazer isso, para avaliação de Google e Facebook da empresa e cobrar, sabe? Porque isso funciona. Não porque é a empresa só que vai mudar, mas acionistas, às vezes, da empresa ou possíveis investidores não querem a imagem atrelada a esse tipo de situação. Então, às vezes, você ajuda até de forma indireta, agindo dessa forma. Então, isso também funciona bastante. Quem puder nos auxiliar dessa forma, ajuda. Divulgar, assinar e divulgar os 2 abaixo assinados, que a gente está agora com 2, né? Abaixo assinados. Pedindo a regularização da área, explanando a situação, pedindo intervenção do Estado para que não prejudique a mata ciliar. E outro para mudança do zoneamento. A gente quer, de repente, transformar aquilo ali numa zona especial de proteção ambiental. Porque daí, mesmo que a mata ciliar tenha que sair, que não é a nossa intenção, mas a gente tem noção que isso pode ocorrer, ali aquela área está protegida também, de uma outra forma. Então pode proteger sim a mata ciliar de sair dali, né, porque se você vai bloquear o tipo de comércio, o tipo de investimento que pode ter no local, você pode bloquear a intenção em cima. E a mata ciliar daí tem mais chances de ficar, que vai ser a nossa luta principal. Mas, se o pior acontecer, a gente também consegue proteger o corredor ecológico, que pra gente é de extrema importância. O que a gente não quer de verdade, assim, no fundo do coração, é ver aquela mata derrubada de novo. Perfeito. Então, são essas formas. E acompanhar, o coletivo vai estar sempre postando, eu vou postar sempre também vamos dando informes. Quem se interessar pode me chamar, de repente, no Instagram, e a gente vai passar telefone, a gente tem grupo de ativistas no WhatsApp. Então, para que daí mesmo de longe consegue ir acompanhando o que está acontecendo e participar das ações virtuais, né? Maravilha, perfeito, Ju. A gente vai deixar todos os links, né, dos abaixo-assinados, a gente vai deixar os arrobas lá do Instagram também na descrição, né, então para todo mundo poder seguir também. Vamos deixar o link do Google lá, do Empresas Google, para a galera ir lá e dar uma reclamada. Muito bem. Mas beleza, Ju, eu acho que a gente já está indo aqui para um pouco mais de 1 hora de episódio, então fica aí um espaço para você agora, para suas considerações finais, se tiver alguma coisa que você quiser falar também. Eu te agradeço muito, muito de você ter tomado o seu tempo, eu sei que você está super sobrecarregada aí, a última semana foi complicadíssima para você, então obrigado mesmo de você estar aqui, né, fazendo essa participação na Psicosfera Vegana, esse episódio que vai ser um episódio um pouco diferente, né? A gente não ia ter episódio essa semana, né? O próximo episódio seria só na semana que vem, mas aí por causa da urgência desse assunto, a gente resolveu fazer esse episódio extraordinário aí. Então, obrigado mesmo, viu, Ju? Eu vou já começar agradecendo esse espaço, né?
porque agora falar sobre o assunto é de extrema importância. Se a gente ganhar espaço para falar sobre o assunto é muito importante. Então, agradecer primeiramente o espaço que você está nos dando aí para falar, explicar o nosso lado, aprofundar o debate, não ficar nesse debate raso que estão nos propondo. Então, isso é bem importante mesmo. Aproveito, eu já falei isso 1000 vezes, mas assim, aproveito para agradecer todo mundo que de alguma forma nos ajudou, de longe, de perto, presente, não importa. Toda ajuda é importante. Eu falei isso inclusive hoje para uma colega minha do coletivo que falou: fiquei triste que não podia estar lá. Cara, não é só isso. Quem tá lá na linha de frente precisa de um suporte também ali por trás. Porque senão a gente não faz, sabe? Uma andorinha não faz verão, não, minha gente. E então, assim, agradecer a cada um que ajudou e todos que vão ajudar ainda, que eu tenho certeza que isso ainda vai aumentar. Confio muito nisso, no poder que a gente também tem de equilibrar a balança um pouco. E então, só agradecer mesmo, porque o que a gente luta é muito profundo, é um trabalho muito bonito. E fora a mata ciliar, né, falando fora da questão mata ciliar, falando da pauta ambiental, animal, é aquilo que a gente falou durante o episódio. A gente precisa se entender de outra forma no mundo. A gente precisa entender de outro ponto, ou a gente não vai para frente. Então, convido a todos a pesquisarem talvez um pouco mais sobre o assunto, ou se sensibilizarem mais com o assunto. Então, é mais nesse sentido mesmo. Perfeito, Ju. Obrigado mesmo. Lembrar o pessoal também de seguir as nossas redes lá, né? @psicosfera-vegana no Instagram, assinar o nosso feed aqui nos agregadores, todos os agregadores de podcast, né? Qualquer um que você esteja utilizando. A gente vai continuar seguindo, né? E postando qualquer desenvolvimento que tiver nesse assunto, né? Da mata ciliar. A gente vai fazer esse trabalho também de divulgar, né, essas notícias para manter o pessoal informado também, mas é importante que vocês sigam também @mataciliar e @coletivo.japi com Y lá no Instagram também. É isso, gente. Boa noite e até a próxima.